Seja bem-vindo ao Jornal Neojus, o jornal que é feito por professores que comentam matérias que foram pauta na mídia especializada. E vamos então para as matérias que foram pauta da nossa edição. Professora Tatiana, o que temos para o nosso jornal hoje? Olá, Cabezão. Vamos às notícias que foram destaque esta semana. STJ edita nova súmula que trata de ação por dano moral. Tribunal de Justiça de São Paulo. Em controvérsia sobre venda de imóvel, registro de escritura prevalece sobre contrato particular. STF realiza análise de constitucionalidade sobre o trabalho intermitente. Funcionário de funerária é demitido após posar ao lado do corpo de Maradona. Pensão por morte. Professor Adilson Sanches elucida os principais pontos de dúvidas por companheiros e dependentes. E o professor Altran traz um momento cultural. É com você, Cabezão. Obrigado, professora. Está no ar a nova edição do Jornal Neojus. O Superior Tribunal de Justiça ele editou uma nova súmula que trata de dano moral. E para que nós possamos então entender o que diz essa súmula, quando ela é aplicável, convidamos o professor Georges Alexandrides. Salve, professor! É isso aí, meu amigo Cabezon, tudo bem? O STJ, pela sua corte especial, na quarta-feira, nesta última quarta, aprovou a redação de uma súmula de número 642, que trata a respeito de indenização. A relatoria desta súmula ficou a cargo do ministro Benedito Gonçalves. E por conta desta súmula, a sua redação é a seguinte: o direito à indenização por danos morais transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória. Essa súmula é realmente muito interessante porque, a par do direito à reparação de danos morais ser personalíssimo, nós temos que a vítima, quando falece, ela tem que esse direito que foi constituído em razão de enquanto ela estava viva, ou até mesmo pelo evento que gerou o seu falecimento, transmite-se aos seus herdeiros para que eles possam ou prosseguir na ação indenizatória ou mesmo promover o ingresso desta demanda. E olha só, esta situação acaba com uma grande discussão passível de ser levantada pelo polo passivo, né, que é a questão da preliminar de legitimidade ativa, ou para o ajuizamento da ação, ou mesmo a busca pela extinção do processo em razão de, por ser um direito personalíssimo, o falecimento do autor gerar esta extinção. Então, aqui nós temos que esta súmula, como tem, agora com base no CPC de 2015, uma forte aplicabilidade, já que há uma imposição de sua aplicação aos casos que vão ser ingressados, bem como àqueles que estão em curso, nós teremos realmente uma melhoria de evitar que decisões outras ou questões outras cheguem até o STJ para que haja essa definição. Perfeito? É isso aí, Cabezon. Mais uma vez, obrigado por essa participação no JNJ. Bora lá, bora que dá. Abraço! Muito obrigado. O Tribunal de Justiça de São Paulo exarou um entendimento segundo o qual, em compras sucessivas realizadas sobre o mesmo imóvel, ficará valendo aquela em que teve o registro da escritura do imóvel. Então, para você entender, tinha uma pessoa que comprou um imóvel. Vamos imaginar que essa pessoa chamava Chico. Chico comprou um imóvel. Tá? Ele comprou o imóvel do Sebastião. Tempos depois, o Sebastião vendeu para uma outra pessoa, vendeu para o João. Aí o Chico, então, entrou na justiça para falar, não, opa, eu que comprei esse imóvel. Para que nós possamos, então, entender qual foi a solução dada pelo tribunal, o que ele quis dizer, né, por meio da sua quarta Câmara de Direito Privado, convido aqui a professora Carla Matucci. Professora Carla, explique para nós o que o primeiro comprador, né, que era o Chico, no meu caso, que foi preterido, ou seja, acabou perdendo a ação. Por que ele perdeu a ação e por que ele, acabou não tendo direito à propriedade do bem? A alegação desse comprador com data
precedente, né, do imóvel com data precedente, era de que aquela segunda venda teria sido fruto de uma simulação, de um ato, né, ou mais especificamente, de um negócio jurídico simulado, fraudulento, com eiva de má-fé. Mas as provas, tanto apresentadas, né, em primeiro grau e analisadas em grau de recurso, não vislumbraram essa temática fraudulenta. E, nesse sentido, foi reconhecida que o princípio da prioridade, da primazia do direito registral e mais aquele velho brocado que se conhece, né, de que quem não registra não é dono. Estamos aqui, estamos atentos a essas questões. Professora, realmente esse é um caso curioso. Duas pessoas que compraram o mesmo imóvel do mesmo vendedor. E o tribunal fica diante de uma situação realmente bem difícil. O desembargador relator ele acabou, então, até dizendo que em casos como esse, em que há um comprometimento não só legal, mas também ideológico, né, e uma compra e venda assim tão tumultuada, comprometidas por sérias e graves acusações, que nós temos que ter algum parâmetro, né? E aí então as incongruências, né, diz ele aqui, eu vou ler para vocês, diante das incongruências que afetam muito mais a credibilidade do contrato particular, está correta a sentença, que a sentença em primeira instância também declarou que caberia ao segundo comprador, aquele que teve o cuidado de registrar a escritura pública, a primazia da escritura e seu registro, ou seja, o privilégio, né, ter a preferência. Afinal, presume-se a prova do pagamento do preço porque foi referido em documento público, sem que se demonstrasse com substratos probatórios concretos má-fé do terceiro adquirente. Então aqui nós não estamos falando que o vendedor é santo, não, muito pelo contrário, o vendedor aqui com certeza vai responder. O que nós estamos dizendo é que entre dois compradores, aquele que demonstrou ter realizado melhor o ato foi o segundo, que acabou registrando. Então fica aqui uma dica para você que nos assiste. Compra e venda de imóvel, sobretudo, é um negócio jurídico solene por excelência que merece atenção e sempre que for fazer, não deixe de estar assistido por um profissional do direito para que o seu investimento, para aquele seu dinheiro que é tão difícil ganhá-lo, né, ele consiga ser ali aplicado numa operação segura. Muito obrigado, professora. O Supremo Tribunal Federal está realizando uma análise de constitucionalidade sobre o contrato de trabalho intermitente. Para que possa comentar um pouco sobre esse julgamento, que inclusive houve pedido de suspensão pela ministra Rosa Weber, convidamos então o nosso querido professor Domingos Sávio Zainag. Professor Domingos, o que tem para nós esse contrato? Afinal, contrato de intermitente não está na lei, não é algo que é aplicável, não existem circunstâncias lícitas aqui para que nós possamos usá-lo de uma forma que não viole direito do trabalhador? Olá, meu amigo, minha amiga do Jornal Neljus, meu querido Ricardo Cabezon. Bom, hoje eu quero rapidamente falar sobre a ADI 5826, fui até confirmar aqui no computador o número, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Está suspenso o julgamento com vista pedida pela ministra Rosa Weber, que trata da inconstitucionalidade ou não dos artigos da CLT que falam do trabalho intermitente. O ministro Fachin, que é o relator, deu seu voto no sentido de que havia uma inconstitucionalidade, que isso atenta contra a dignidade do trabalhador, etc., etc. Pois bem, eu vou dar minha opinião aqui. Eu creio, e com todas as vezes aí necessárias ao entendimento do ministro, que é um equívoco. O trabalho intermitente, ele foi criado pelo legislador para suprir uma lacuna na nossa legislação trabalhista.
O trabalho intermitente é aquele em que o trabalhador é contratado por um período, para de trabalhar e volta depois, quando houver uma demanda. O saudoso professor Amaury Mascaro já tratava da suspensão do contrato de trabalho para certas atividades sazonais. Exemplo, cidades turísticas. Então, imaginemos em São Paulo, Campos do Jordão, Ilhabela, também, então, uma cidade que enche no frio e a outra que tem aí um aumento de turistas no verão. As pousadas e hotéis têm de contratar, principalmente as pousadas, trabalhadores para um certo período. E esse período, às vezes, ultrapassa o período do trabalho temporário, ou até mesmo não ultrapassa, e o trabalho temporário teria que ter uma outra empresa envolvida. Aqui não, é entre o trabalhador e o tomador de serviços. Conhecendo a realidade, eu vou falar sobre Ilhabela. Ilhabela, as pousadas contratam trabalhadores para 4 meses, 3, 4 meses por ano, período que vai de novembro de um ano até março, fevereiro ou março do ano seguinte, ou de dezembro a março do ano seguinte, contrata trabalhadores para suprir ali suas necessidades. Por quê? Porque as pousadas ficam lotadas. Na prática, as pousadas acabam contratando esses trabalhadores sem registro, sem formalizar o contrato de trabalho. É o tempo deles trabalharem sem nenhuma garantia, sem previdência social. Trabalham, recebem, entram com ação trabalhista, é marcada audiência, o dono da pousada vai, faz um acordo e esse trabalhador fica esperando mais um ano para voltar a trabalhar para essa empresa. Ser contratado, digamos, por contrato de experiência, foge ao fundamento, né, do contrato de experiência, que não é para essas situações. As pessoas alegam, os detratores do trabalho intermitente, que ele poderia ser usado de forma errada. Ora, se for utilizado de forma errada, nós temos de pensar na fiscalização, na justiça do trabalho, quando esse trabalhador procurar um advogado ou o sindicato e propuser a reclamação. Agora, se tudo que a humanidade cria, a gente pensar que pode ser utilizado de forma errada, nós não teríamos o avião. Santos Dumont se matou porque o avião estava jogando bombas, as tropas do Getúlio, né, a aeronáutica do Getúlio, jogava bombas no navio paulista e o Santos Dumont viu aquela cena ali do Guarujá e se enforcou em seguida. Não usaríamos carros, não faríamos nada. O trabalho intermitente não é aquele trabalho, por exemplo, o garçom que trabalha só fim de semana. Não é esse trabalho intermitente, porque fosse assim, professor também poderia ser contratado como trabalhador intermitente, que dá aula uma vez por semana. Não é o caso. É para essas outras situações. Se usarem errado, aplica-se a lei. Sanções, o Ministério Público, fiscalização do trabalho e a reclamação trabalhista. Volto no futuro quando essa ADI for julgada definitivamente. Um abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, professor. E nós tivemos recentemente o falecimento de um ídolo do futebol, que é o Dom Diego Maradona. E houve uma situação muito curiosa em que um funcionário da funerária começou a tirar selfie ao lado do caixão. E isso deu uma repercussão danada. Para comentar, então, esse tipo de situação, né, que, sobretudo, acontece por publicações veiculadas na mídia, na internet, eu convido, então, a querida professora Rúbia Ferrão. Professora Rúbia, comente para nós esse caso. A existência da pessoa se encerra com a sua morte, está lá no artigo 6º do Código Civil. Porém, o nosso ordenamento jurídico prevê a tutela pós-mortem dos direitos de personalidade que estejam sob lesão ou ameaça, está lá no parágrafo único do artigo 12. E competirá, então, ao cônjuge sobrevivente, aos parentes em linha reta ou colaterais até o 4º grau, adotarem as medidas legais nesse sentido, para proteção, por exemplo, do corpo, da imagem, da memória, das obras.
E é nessa situação que a gente vê em que às vezes a pessoa se aproveita ali de um acesso privilegiado para tirar uma foto com o falecido, expondo ali a sua imagem antes de ser realizado o velório. Tudo isso pode sim gerar alguns danos e que são passíveis de reparação. Você que é empresa e sua empresa lida ali com celebridades, com pessoas famosas, é importante realizar um treinamento dos seus colaboradores, para que eles possam entender as práticas que não são admissíveis ali naquele tipo de atividade. Afinal, bom senso não se presume. Pois é, professora, que coisa mais mórbida, né? Uma situação dessa. Obrigado e até a nossa próxima semana. E agora, o nosso papo é de direito previdenciário. É inegável que nesse tempo de pandemia muitas pessoas partiram. E não são poucas as dúvidas que surgem com relação a benefícios previdenciários pós-mortem. Será que está sendo concedido nessa época de pandemia? Quanto tempo demora? Será que eu tenho direito? Então, muitas vezes a gente recebe aqui e-mails de colegas, de alunos, enfim, de pessoas interessadas, e para tanto nós convidamos o professor Adilson Sanches, que seguramente é um dos maiores conhecedores da matéria no nosso país. Professor Adilson, seja bem-vindo. Estão sendo concedidos benefícios nessa época de pandemia? Quanto tempo tem demorado, professor, a concessão? Como vai, professor Cabeçon? Como vão todos que estão nos acompanhando? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Respondendo a sua pergunta, professor Cabeçon, o deferimento de pensão por morte, eu diria que não demora menos do que 3 meses. É o que eu tenho visto aqui em média, na minha realidade. Não significa que isso será lugar comum, mas pelo menos a gente nota uns 3 meses, se não houver nenhuma restrição, né? Nenhuma incorreção de cadastro ou algo nesse sentido. Então, eu diria para essas pessoas que 3 meses é um tempo que elas vão ter que aguardar e vão ficar sem renda, porque não há como substituir. Professor, uma outra dúvida. Esse benefício é concedido vitaliciamente, ou seja, para a vida inteira, ou existem situações excepcionais? Por exemplo, se eu recebi o benefício e me caso novamente, eu recebia o benefício que era oriundo da minha cônjuge, né? Da minha companheira, e aí, eventualmente, eu venho a convolar novas núpcias ou contrair uma nova união estável, eu perco o benefício? Então, depende, inclusive, de quem é esse dependente, se é o cônjuge, companheiro ou companheira, porque as regras mudam. Se são os filhos, né? As regras mudam. Mas eu diria, fazendo um resumo apanhado, lembrando que há um casuísmo enorme nessa situação, mas repetindo, fazendo apanhado, a pensão será vitalícia para o cônjuge, homem ou mulher, não interessa, ou companheiro ou companheira, que tenha idade superior a 44 anos na data do falecimento do segurado, né? Será de apenas 4 meses para o cônjuge ou companheira se o óbito do segurado ocorrer sem a comprovação de recolhimento de pelo menos 18 contribuições à Previdência Social, né? E mais ainda, 2 anos, e também de 2 anos de casamento ou de união estável. Então, vejam que no caso do cônjuge, companheiro ou companheira, as regras são bem flexíveis, né? Eu vou concluir, inclusive, lendo o texto legal, o valor da pensão, nesse caso, será o seguinte: 3 anos, se o dependente tiver menos de 21 anos de idade, 6 anos entre 21 e 26 anos de idade, 10 anos entre 27 e 29 anos de idade, 15 anos entre 30 e 40 anos de idade, 20 anos entre 41 e 43 anos de idade, e será, como eu disse no início, vitalícia se o dependente tiver 44 ou mais anos de idade. Eu me refiro ao cônjuge, companheiro ou companheira, né? Outra questão também bem colocada, bem proposta, é se a pessoa perderia a pensão por morte do falecido cônjuge, companheiro ou companheira, no caso de uma nova constituição
num novo casamento ou união estável, né? Não há perda do valor da pensão por morte se a pessoa voltar a se casar ou mantiver uma união estável. Isso não é causa de extinção da pensão por morte, mas são aquelas que eu me referi, já que concedidas por prazo certo. Professor, outra questão aqui. Eu posso acumular esse benefício pós-mortem com aposentadoria ou, eventualmente, com outra pensão que já se recebia? Por exemplo, a pessoa recebia uma pensão por morte do filho, vai acumular com a do marido. É possível isso? Eu imaginava que você faria essa pergunta, né? Porque quando falamos da possível perda da pensão por morte em face de um novo casamento ou união estável, sendo a resposta positiva, na verdade, que não há essa perda, automaticamente as pessoas perguntam, mas eu vou poder acumular essa pensão com a minha aposentadoria? Pode. É possível acumular pensão por morte com aposentadoria. Também é possível acumular pensão deixada por companheiro ou companheira ou cônjuge com pensão por morte deixada pelo filho ou pela filha. Também é uma possibilidade. Também uma outra possibilidade, acumular a pensão por morte decorrente de falecimento do cônjuge ou companheiro ou companheira de um regime, do regime próprio para o regime geral e vice-versa. É possível acumular as duas pensões. Com um detalhe, nesse caso, haverá um redutor, né? Haverá um redutor. Mantém-se o valor da pensão de maior valor e da segunda parcela, do outro regime, propriamente dito, haverá um redutor. Se for de um salário mínimo, se mantém, entre 1.045,01 até 2.090 passa a ser 60%, 2.090,01 até 3.135 só 40%, 3.135,01 até 4.180 só 20%, e acima de 4.181, 10%. E esses valores vão modificar agora no início do ano. Vejam vocês todos como é importante consultar um advogado previdencialista, uma pessoa que atue nessa área, porque sempre a legislação foi muito rebuscada em matéria previdenciária. Pós a emenda constitucional número 103, né, depois de 13 de novembro de 2019, isso ficou muito mais complexo, muito mais casuístico, muito mais detalhista, de forma que eu diria a todos vocês procurarem um advogado que atue especificamente, que tenha essa especialidade para melhor orientação. Professor, não podemos esquecer, né, aproveitando aqui o ensejo, de que para 2021 nós estaremos programando aqui não só curso de extensão, como de pós-graduação voltado ao aprimoramento dos colegas, né? Então, o nosso objetivo é não só falar sobre direito previdenciário, como também capacitar, né, atualizar os colegas que desejam militar nesse ramo, não é verdade? Estamos com os nossos cursos programados para o ano que vem e eu espero contar com a presença de vocês, tanto de especialização quanto os cursos de extensão, que já estão sendo divulgados pelas redes sociais. Um forte abraço, professor. Professor, muito obrigado, viu, por suas colocações. Agradeço muito a sua colaboração, a sua participação aqui no jornal. E vamos agora para o Momento Cultural com o professor Altran. Bem, a dica dessa semana de cultura fica por conta da Vila do Papai Noel, que está acontecendo no ginásio do Ibirapuera, do dia 4 ao dia 12 de dezembro, no horário bem estendido, de 14 a 20 horas, com meia entrada social. Você pode ir tanto a pé como de carro, com automóvel somente às quartas-feiras. São 6.200 metros quadrados de cenário multimídia, onde você vai conhecer a fábrica do Papai Noel, uma viagem de trenó ao encontro. Você vai rumo ao encontro com o Papai Noel, né? Bem propício aí para as datas que estarão pela frente, ok? Eu queria fazer uma menção honrosa ao professor Ranjit Singh Desali,
né, que ganhou um prêmio Nobel de cultura como professor de meninas na Índia, salvando-as de um destino cruel do casamento anterior à adolescência. Ele tem também um curso de ciências online para 83 países. E o mais interessante de tudo isso, além do trabalho dele, é que ele resolveu dividir o prêmio de $1 milhão com os 10 finalistas. Inclusive, entre esses 10 finalistas, há uma brasileira, a Doani Bertan, né, que trabalha com inclusão de crianças surdas aqui no Brasil. Okay? Acho que é uma citação meritória para todos nós que militamos com aula, com criação de conteúdo, e nos preocupamos aí com a educação, que obviamente também faz parte da nossa cultura, ok? Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, professor Altran. Nós queremos também anunciar que nós vamos soltar algumas retrospectivas do ano de 2020. Temos aqui uma já fornecida pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, que logo será disponibilizada a todos. Bem, meus amigos, no fechamento da edição desse jornal, nós tivemos uma notícia muito triste para todos nós, não só do Neojus, mas que estimávamos e nos relacionávamos com o professor Roberto Senise Lisboa. O professor Roberto Senise Lisboa, que é um querido amigo de muitos anos, eu o conheci em 2003, quando lecionávamos juntos na FMU, em São Paulo, né, Faculdades Metropolitanas Unidas. Ele nos deixou nessa última quarta-feira. Foi realmente um momento muito difícil para todos nós, até porque o professor era, além de muito querido, novo, e o estado de espírito dele o deixava mais novo ainda. Então, em nome da escola, em nome de todos os professores que tanto apreciavam e respeitavam o professor Senise, um dos maiores nomes que nós temos em direito cibernético no país, um professor de mão cheia de direito civil, que também ali tratava com muita facilidade, com muita propriedade o direito do consumidor. Ele, assim como eu, bebe muito da fonte do professor José Geraldo Brito Filomeno, que é para nós uma grande honra também estar aqui, assim como grandes nomes do direito e que nós temos aqui no nosso jornal, na nossa escola. Foi sempre um exemplo de dedicação, de amor à docência, de realmente uma pessoa que veio para fazer a diferença. O professor Senise, eu sei que está vivo em todas as nossas mentes e corações, e será sempre lembrado com muito carinho, porque um legado de uma pessoa como ele não se apaga. E é isso, então, que Rubem Alves fala sobre o professor, que ele faz um exercício de imortalidade. E é assim que nós sempre lembraremos do professor Senise, como uma pessoa sempre amiga, uma pessoa sempre disposta, uma alma generosa, que nós tivemos a oportunidade de cruzar, de caminhar junto na mesma estrada. E certamente, professor, o senhor sempre fará parte da nossa equipe. Ao senhor, então, o nosso respeito, os votos da família e todos aqueles que, assim como nós, sentem a partida precoce, né, muita força e o exemplo de uma pessoa que sempre procurou ver o lado bom das coisas, sempre procurou ver o lado positivo, apesar de, muitas vezes, enfrentar aí algumas adversidades na vida. Que o tempo dirá, né, quem estava certo ou não. Professor Senise, o senhor faz e fará muita falta a todos nós.